Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos à nossa parte 2 da aula sobre a equação emocional. E nessa aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais a ideia acerca do ponto fixo, porque é um dos conceitos mais fantásticos, ao meu ver, né, nessa questão da matemática dos sistemas dinâmicos, né? A gente está até falando indiretamente aqui para quem quer pesquisar aí mais a fundo sobre os pontos fixos de Banach, de certa forma, né? E nós estamos tratando das iterações lineares, que são uma forma introdutória da gente explorar esse tema. Para que a gente se aprofunde um pouco mais, eu vou começar com uma pergunta, né? Já que é bom lembrar que esse contexto matemático que a gente está trabalhando, ele serve de uma forma alusiva para a gente se aprofundar na matemática. Então, a ideia aqui é tentar fazer pessoas que não gostam tanto de matemática gostarem pela essa abordagem filosófica, psicológica, entre aspas, autoajuda, que não é bem autoajuda, né? Mas a gente consegue filosofar em cima dessa abordagem matemática e é isso que eu acredito que pode fazer as pessoas mudarem para o nosso lado. Então, vamos começar com a pergunta que vai nos ajudar a se aprofundar melhor nesse tema. E a pergunta é: se a pessoa mantém as mesmas condições, para onde o estado emocional tende? Então, a gente está tratando das condições aqui como sendo os parâmetros, basicamente, né? Então, a gente está olhando o parâmetro memória emocional, está olhando o parâmetro apoio externo, né? Fatores externos, e as condições iniciais. Bom, como a gente chegou a falar no final da última aula, mas recapitulando, quando a gente tem uma pessoa resiliente, né, ou seja, que a memória emocional dela está entre o 0 e 1 em módulo, a gente consegue observar que essa pessoa ela tende ao seu ponto fixo, né? Se a gente for iterar esse estado emocional várias vezes, a gente vai observar, como nesse exemplo, que a cada passo ele se aproxima cada vez mais do ponto fixo, né? Então, eu poderia trocar um pouco essa pergunta, né? Porque essa pergunta inicial, lembrando, ela é muito mais filosófica, ela é muito mais geral, né? Mas, para um contexto matemático, a gente podia formular assim: se a pessoa mantém os mesmos parâmetros de memória emocional e fatores externos, para onde o estado emocional dela tende? Então, nesse contexto dessa pergunta reformulada, a gente já percebe que o que a gente vai mudar vai ser a nossa condição inicial. E para esse contexto, né, para esse primeiro exemplo aqui que a gente tratou, né, que uma pessoa com uma memória emocional resiliente e um apoio externo ligeiramente positivo, nesse caso aqui, não importa qual seja a minha condição inicial, né, qual seja esse meu x0 de entrada, eu vou ter que essa pessoa, ao decorrer das iterações, ela vai tender ao ponto fixo. Então, nesse contexto, isso já é interessantíssimo, porque meio que a gente consegue raciocinar uma coisa que filosoficamente faz sentido. Uma pessoa resiliente, não importa qual seja a condição inicial que a gente coloca essa pessoa, né? A gente pode colocar ela no pior dia ou no melhor dia, mas ao decorrer dos dias, ela vai dissipar esse ruído e ela vai voltar ao seu estado de equilíbrio natural, né? Então, se a gente colocar ela num dia muito ruim, ela aos poucos vai se estabilizando para o seu ponto fixo. Se a gente colocar ela num dia muito bom, ela aos poucos vai se estabilizando para o ponto fixo, né?
Eu cheguei a mostrar só 2 exemplos, se eu não me engano, na última aula. Se você tem ela fresca na cabeça, né? Se não, pode me corrigir nos comentários. Mas eu sugiro que você teste para outros valores, né? Coloque outro x0 sem ser o 5 e sem ser o 0, que você vai ver que, de fato, essa tendência, conforme a gente itera essa regra, ela tende ao ponto fixo. Mas e se essa pessoa não for resiliente? E se ela for reativa? O que a gente vai descobrir se a gente manter os mesmos parâmetros, né, A e B, e a gente ir mudando a condição inicial? O que a gente vai descobrir sobre o sistema dinâmico emocional dessa pessoa, né? Então, vamos tratar um pouco dessa generalização, de certa forma. Primeira coisa aqui é falar sobre a nossa condição de equilíbrio, né? Porque a nossa regra, ela está sendo a regra conhecida como iteração linear, né? Então, a iteração linear, ela, na nossa questão emocional, ela diz que, né, o meu sistema emocional amanhã, ele vai ser igual ao meu estado emocional hoje, multiplicado pela minha memória emocional, somado aos fatores externos do ambiente. Só que aí eu quero considerar que, dada essa regra, eu vou atingir um determinado equilíbrio, né? Então eu quero que o meu estado emocional amanhã seja exatamente igual ao meu estado emocional hoje. Isso me é interessante nesse momento um momento em que eu quero estar estável. Eu quero permanecer nesse mesmo nível emocional a semana toda, porque vamos dizer aí que eu preciso lidar com uma série de situações difíceis, e para lidar com essas situações difíceis eu preciso ter o meu equilíbrio emocional ótimo, né? Então, isso me é interessante independente de que tipo de parâmetros a gente tiver, né? A gente pode ser uma pessoa reativa ou resiliente, mas a gente pode considerar que isso seria possível, né, para uma pessoa, independente dela ser reativa ou resiliente. Porque a gente já conheceu pessoas reativas que estavam num estado normal, e a gente já conheceu pessoas resilientes que estavam em um estado normal, né? Então, sabemos que o equilíbrio é possível para esses 2 tipos de pessoa. Pois bem, então, como a gente tem essa condição de equilíbrio, a gente pode reescrever algebricamente, né, como o nosso xn mais 1 sendo igual ao nosso xn, e aí, portanto, a gente considera logo os dois sendo x, né, e a gente constrói essa equação. Essa aqui é uma equação de primeiro grau, e a gente sabe resolver, basta isolarmos o nosso x, né? Então, já deixei o passo a passo aqui, que nesse primeiro momento subtrair por AX dos dois lados, né? No lado esquerdo eu consigo isolar o meu x, eu consigo colocar ele em evidência, e eu tenho 1 menos A vezes o x que eu coloquei em evidência, igual a B. E aí eu posso dividir os dois lados por 1 menos A, e aí eu obtenho essa condição para o meu ponto fixo, que é o meu apoio externo dividido por 1 menos a minha memória emocional. Um destaque muito importante para essa relação de condição de equilíbrio, né, de ponto fixo, é que eu consigo perceber aqui que uma pessoa que tem a memória emocional igual a 1 tem certos problemas que começam a aparecer, né, em relação ao ponto fixo dela. Ou seja, a gente já consegue imaginar que essa é uma pessoa que tem um ponto fixo bem complicado, porque se a gente colocar o nosso A igual a 1, a gente vai ter uma divisão por 0, e nós matemáticos, né,
Nós que gostamos de matemática sabemos que não devemos dividir por zero, porque a divisão por zero não é definida, e isso é uma coisa extremamente complicada e delicada. Inclusive, se a gente for fazer por limite, né, para tender a um pelo positivo, né, ou seja, eu vou colocar 1,00001, né, tento aproximar o máximo possível de 1 pelo positivo, né, que seria um valor um pouco maior do que 1, né, ligeiramente maior do que 1, mas nunca chega a 1, e nesse caso eu teria 1 menos esse valor que é um pouco maior do que 1, e aí eu vou ter uma divisão por zero que seja negativa. E isso daria que o meu ponto fixo ele tende para o infinito negativo. E se eu for fazer o contrário, tender pelo inferior, né? Ou seja, 0,999999, tão perto de 1 quanto eu queira, se eu faço 1 menos esse 0,999999, eu vou obter um valor cada vez mais próximo do mais infinito, né? Então, essa pessoa que tem uma memória emocional igual a 1, ela pode ter o seu equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio no mais ou menos infinito, né? Dependendo de por onde ela se aproxima ali. E isso é uma coisa muito preocupante de certa forma, né? E a gente pode até parar para pensar, né, para filosofar, para tentar entender um pouco mais esse comportamento. Será que isso é possível? Será que é possível uma pessoa ter uma memória emocional estritamente igual a 1? Né? Porque a gente percebe que a memória emocional ela é esse fator que amplifica ou reduz o seu estado emocional atual, né? Então, desculpe. Então, ter a memória emocional igual a 1 significa que se a gente multiplica a memória emocional pelo estado emocional, nós teríamos uma transformação de como a nossa memória emocional modifica o evento que aconteceu aqui e agora. Então, se a memória emocional ela for 1, né, estritamente 1, então significa que a minha memória emocional ela não altera o que aconteceu aqui agora, o estado emocional. Eu acredito, né, só num simples pensar aqui agora, que isso pode ser extremamente difícil de acontecer, né, porque a nossa percepção, a nossa memória, a forma como a gente guarda as coisas, ela nunca é exatamente igual ao que acontece agora, né? A nossa memória, ela sempre amplifica ou reduz alguma coisa, né? Ou a gente esquece, ou a gente lembra e às vezes até remói aquele sentimento. Então, abrir uma pauta aqui puramente especulativa, né? Será que é possível alguém ter uma memória emocional estritamente igual a 1? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, pelas essas questões de primeiro, né? A pessoa tem que ter um ponto fixo no mais ou menos infinito, e segundo, porque seria não mudar a forma como você percebe aquele input de entrada emocional, né? Inclusive, no e-book, em paralelo, né, a essa aula, eu estou elaborando um apêndice para falar sobre a lei de Weber-Fechner, que ela basicamente fala sobre a nossa percepção em relação ao que a gente sente, né? Um exemplo simples é que quando a gente perde 10 reais, é muito mais doloroso do que a sensação de ganhar 10 reais. Da mesma forma, o elogio, quando você está bem, ele não tem um efeito tão poderoso quanto o elogio quando você geralmente está mal, né? Então, essa percepção, ela afeta a forma como a nossa memória emocional funciona, né? Então,
eu acredito que a memória emocional, pelo esse contexto matemático, ser igual a 1 seja praticamente impossível, né? Mas deixaremos as especulações mais detalhadas para depois. Bom, abrindo a pauta agora sobre a questão da estabilidade, a gente já falou do primeiro caso, que se a pessoa ela tiver a memória emocional em módulo, né, menor do que 1, ou seja, nesse intervalo 0, 1, intervalo aberto, a gente percebe que esse sistema ele converge para a nossa condição de equilíbrio. Portanto, é um sistema estável. Isso a gente discutiu na aula passada, no final da aula passada, e elaborou brevemente agora no início dessa, né? Então, recomendo que vocês testem, façam para outros valores lá de x0, testem outros parâmetros de memória emocional que estejam dentro desse intervalo, que vocês vão achar até, de certa forma, analogias interessantes, principalmente em relação à questão de finanças, né? Se você pensa que tem uma reserva de emergência, por exemplo, né, em que todo mês você acaba tendo que tirar dinheiro dessa reserva de emergência, vamos supor lá que um terço, né, você tira um terço dessa reserva de emergência todo mês, e aí você coloca também todo mês uma certa quantia, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de operação, né? Porque se todo mês você tira uma certa porcentagem dessa reserva, mesmo colocando alguma coisa dentro todo mês, é muito provável que você entre nessa condição de sistema que converge para um valor de ponto fixo. E aí vai fazer com que você nunca de fato consiga armazenar dinheiro nessa sua reserva. Pois bem, essa vai ser uma pauta para outra aula. Eu só dei um exemplo aqui de um insight. Quanto à nossa segunda possibilidade, que a gente já havia se questionado na pergunta inicial, né? E se essa pessoa for uma pessoa reativa? E se a memória dela for maior do que 1? Né? A memória emocional maior do que 1? Isso significa que essa pessoa ela é instável, né? Porque se eu coloquei um exemplo aqui só para a gente fazer umas operações de cabeça mesmo, né? Então, o exemplo é esse que está destacado em azul aqui, essa linha. E aí seria, basicamente, só foquem na linha azul, né? Porque já embaixo eu já tentei resolver para a gente analisar a condição de equilíbrio dele. Então, nessa linha azul, a gente tem que o nosso estado emocional amanhã, ele seria igual ao estado emocional hoje, multiplicado por 3, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma pessoa extremamente reativa, né? Somado a 1, né? Então, ela tem um apoio externo ligeiramente positivo. Se essa pessoa tem uma condição inicial igual a 0 ou maior do que 0, né? Maior ou igual a 0, isso aqui vai tender para o infinito positivo, certamente, né? Só um exemplo aqui, 3 vezes 0, né? Se eu escolho a minha condição inicial 0, 3 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1. Aí, o próximo passo, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E aí, o próximo passo claramente já vai passar e vai tender a mais infinito. Se eu for colocar um valor menor do que 0, né, vou colocar o menos 1, por exemplo, né? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. O próximo passo, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. E aí eu já observo que isso, de fato, vai tender ao menos infinito. Então, o que é interessante quando se trata de condição de equilíbrio para o meu sistema que diverge? O interessante é que se eu encontro o ponto de equilíbrio desse sistema que diverge, eu encontro um ponto de estabilidade. Ou seja, uma condição inicial que me permite obter o equilíbrio mesmo sendo um sistema instável. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia pensar, né,
que estar na presença de uma pessoa reativa seria como andar no fio de uma navalha, né? Que você precisa se equilibrar naquele ponto fixo que é o ponto fixo, né? O ponto de equilíbrio dela, né? Então, nesse caso aqui, a gente já percebe que o ponto fixo dessa equação emocional aqui seria negativo, né? O x ele é igual a menos 1 sobre 2. E se você for fazer o teste, né, colocar o nosso x0 igual a menos 1 sobre 2, você ia de fato confirmar que a gente obtém um ponto fixo, né? Só para a gente fazer aqui de cara, 3 vezes menos 1 sobre 2 dá menos 1,5, né? Menos 1,5 mais 1 dá menos 0,5, que é menos meio. Pois bem, a última opção, que foi a opção em que a gente falou que se o A for igual a 1, né, isso não irá convergir a menos que o nosso B seja igual a 0. Né? Então, nesse caso, aí a gente teria aquela indeterminação de 0 sobre 0 e talvez pudesse complicar ainda mais a situação, né? Como eu falei, né? Uma questão que a gente tem que refletir um pouco mais lá para frente, quando a gente tiver mais materiais matemáticos, filosóficos e psicológicos para analisar o escopo, né? Analisar essa indeterminação e conversar um pouco mais para ver se é possível ou não uma pessoa ter a memória emocional igual a 1. Então, vamos a 3 pontos aqui na interpretação do ponto fixo. Primeiro, o nosso ponto fixo, né, essa condição de equilíbrio, é o equilíbrio emocional ao longo do prazo. Né? Então, significa que se a pessoa começa nesse ponto fixo, né, se ela começa nessa condição de equilíbrio, ela tende a permanecer nesse equilíbrio. Se ela for resiliente, né, se ela tiver o módulo de A menor do que 1, aí nem precisa se preocupar, porque ela vai entrar nesse ponto de equilíbrio no infinito. Né? Então, ao decorrer das iterações, ela vai tender naturalmente a esse equilíbrio emocional, que é o equilíbrio de longo prazo. Se o nosso A ele for pequeno, essa pessoa ajusta rapidamente as circunstâncias, né, conforme o apoio externo. Se o A for próximo de 1, significa que ela carrega cada vez mais essa informação do passado. Isso pode ficar preso em estados ruins, mesmo com o B positivo. Então, a gente está falando aqui desse próximo de 1, naquela condição lá em que a memória emocional está tendendo cada vez mais a 1, que aí vai levando o meu ponto de equilíbrio para o infinito, né? Pode ser para o infinito positivo ou para o infinito negativo, dependendo de como ele está se aproximando de 1. Então, essas são algumas interpretações que queria deixar destacado acerca da nossa condição de equilíbrio, né? Nosso ponto fixo em relação à equação emocional. E essa aula vai terminar por aqui, só para a gente não ter uma outra aula grande igual a primeira aula, que foi mais de 50 minutos. Né? Então, foi uma honra novamente e até a próxima.